vai conversar agora com o Sérgio Takemoto, que é presidente da FENAI, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Olá, Sérgio, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa noite, Thalita. Boa noite, Marilu. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Sérgio, queria começar te questionando sobre a questão do auxílio emergencial, que está sendo pago pela Caixa, formando filas enormes. A gente tem visto em várias cidades do Brasil tem sofrido com esse problema das filas na Caixa Econômica Federal. O que tem sido pedido por pessoas que conhecem da área é uma descentralização do pagamento desse auxílio, né? Queria saber sua opinião, qual seria a melhor forma de resolver esse problema que foi colocado, inclusive, você acha que houve uma falta de planejamento, uma ineficiência na gestão desse pagamento por parte do governo? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma reivindicação que nós, do movimento sindical, dos empregados da Caixa e todas as entidades representativas dos empregados da Caixa, fizemos ao governo e à direção da Caixa, né? Isso a gente fez desde o começo do pagamento. E, infelizmente, o governo não atendeu a esse pedido, né? Somente agora, no começo do mês de maio, falou que talvez o Correio entrasse para fazer isso, né? E, além disso, nós também pedimos que o governo fizesse uma ampla campanha de esclarecimento para a população, né? Porque os empregados da Caixa, nós percebemos que muitas pessoas se dirigiam a agências da Caixa à procura de esclarecimento, né? Eles não tinham direito, ou não sabiam como fazer e corriam às agências da Caixa. Então, nós também solicitamos isso. Então, foi uma falta de planejamento, uma falta de boa vontade por parte do governo. Muito bem. Sérgio, eu queria que você também falasse sobre o Santander, né? Que está querendo aí reabrir as agências em meio à pandemia. A gente tem aí o presidente do banco, diretores gravando vídeos institucionais, né, que anunciam a retomada das atividades nas agências, né, em pleno crescimento da curva da contaminação da Covid-19, né? Como é que você avalia uma postura dessas nesse momento onde está sendo colocado praticamente em risco os bancários e também as pessoas que vão aos bancos, né? Sem dúvida, isso é uma irresponsabilidade, é criminoso isso, né? A categoria bancária, desde o início, né, nós fizemos reuniões desde o começo de março, o Comando Nacional dos Bancários, a Contráfica, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, desde o início de março, tem feito reuniões com os representantes dos bancos. E as nossas grandes reivindicações sempre foram preservar a vida dos bancários e da população, né? Entendemos que, assim, nesse primeiro momento, temos que preservar vidas, né? A gente está vendo que a curva ainda está em ascendência, nós estamos com mais de 150 mil casos de contaminação e mais de 10 mil mortos, né? Somente hoje, mais de 700 mortos num dia só, ou seja, está crescendo. E aí você ouve falar que querem abrir banco, né? Então, assim, é de uma irresponsabilidade e os bancos estão de acordo com a política do governo Bolsonaro, ou seja, de querer abrir de qualquer maneira o comércio. Acho que o país pode voltar ao normal já nesse momento, o que é uma grande irresponsabilidade. Então, nós, na categoria bancária, somos totalmente contrários a isso. Entendemos que temos que continuar fazendo isolamento social, as pessoas do grupo de risco têm que continuar em casa, o home office tem que continuar sendo efetuado, ou seja, somos totalmente contrários a essa postura, porque entendemos que temos que preservar as vidas nesse momento. Deixa eu atualizar em relação aos números oficiais que acabaram de sair de mortes pelo novo coronavírus. São 496 mortes nas últimas 24 horas e atingimos um total de 11.123. Portanto, passamos das 11 mil mortes aqui no Brasil, infelizmente. Um número alto, geralmente no final de semana, por conta de uma problemática de contabilização, o número costuma ser um pouco menor, porque as secretarias demoram para passar esse número. Mas são 496 mortes, quase 500 mortes nas últimas 24 horas. Sérgio, vocês enviaram um ofício ao consórcio do Nordeste, que é formado pelos governadores dos 9 estados da região Nordeste. E vocês estão pedindo, inclusive, apoio
para gerenciar essas filas que têm se formado na porta das agências da Caixa Econômica Federal, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse pedido de ajuda e como esses governadores podem auxiliar nesse momento. Nós temos visto várias iniciativas isoladas de prefeituras, de estados, né, que auxiliam na organização das filas, porque a responsabilidade da organização das filas da porta das agências para fora é dos entes governamentais. E, infelizmente, não houve uma ação coordenada do governo federal para que isso ocorresse, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós já mandamos carta para o Ministério da Saúde e a última agora nós pedimos para o consórcio do Nordeste, para o governador Rui Costa, que é o coordenador do consórcio, para que ele fizesse o que está sendo feito já na Bahia, que já foi feito no Maranhão, para que as prefeituras e os órgãos governamentais estaduais ajudassem nessa organização, porque o que a gente tem visto é uma multidão que coloca em risco não somente a vida dos empregados, mas também a da própria população, né? Porque, infelizmente, o governo federal não se mostrou preocupado com isso. Parece que é uma forma deliberada, parece que ele quer que haja essa aglomeração, que haja toda essa multidão se dirija à Caixa Econômica e colocando em risco a vida delas mesmas e dos empregados da Caixa. Então, por isso que nós fizemos essa solicitação para o consórcio Nordeste para que ele implementasse as ações que estão sendo feitas isoladas, fizesse de forma coordenada em todos os estados da região, colocando todo o aparato do Estado a serviço da Caixa Econômica para que se organize as filas. Perfeito. E, Sérgio, você acaba de ser aí o presidente, né? Acaba de entrar aí como presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, né? Justamente nesse momento, né, onde os desafios são enormes, né? Queria que você falasse qual que vai ser o foco, né, do seu trabalho e também da importância, né, dos bancos públicos, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, para uma retomada da economia. Esse papel é fundamental, né, dos bancos públicos, né, Sérgio? Mas que momento difícil, né, que você está assumindo. Sem dúvida, infelizmente a gente não pode escolher o momento, né? A gente teve que assumir nesse momento, mas a gente tem assim uma certa tranquilidade, porque muitos dos diretores continuam nessa gestão, né? Então são pessoas que já têm uma experiência, têm bagagem, então isso nos dá um certo conforto. Mas assim, o que a gente vê é que esse papel que a Caixa está desenvolvendo é fundamental, né? A Caixa já tem uma experiência, poderia ter sido muito mais tranquilo esse pagamento. A Caixa pagou em 2018, 2016, já pagou mais de 25 milhões de pessoas com o fundo de garantia que o Temer liberou, e não houve toda essa multidão toda, não houve toda essa multidão que recorreu à Caixa, foi tudo muito mais tranquilo, né? Então, o que houve foi uma falta de planejamento para organizar, porque a Caixa tem expertise, a Caixa é o banco do povo brasileiro, está presente em todo o país, né? E ela já foi fundamental na crise de 2008, né? Se não fosse os bancos públicos, a gente teria passado por um momento muito mais difícil. Então, assim, o que a gente tem visto é que a Caixa e as empresas públicas foram muito valorizadas no começo dessa crise, né? E parece que, de forma deliberada, o governo jogou para o desgaste da Caixa e das empresas públicas. Isso dificulta muito, porque assim, na retomada será fundamental a presença do Estado. E a Caixa Econômica tem um papel fundamental na questão das moradias, né? O programa Minha Casa Minha Vida gerou milhares de empregos, né? Isso será fundamental na retomada quando a gente sair dessa crise, a presença do Estado será fundamental. Então, nós precisamos fortalecer as empresas públicas, precisamos fortalecer a Caixa Econômica, precisamos fortalecer o Banco do Brasil, para que o governo tenha mecanismo de fazer o investimento que o Estado vai precisar fazer, porque senão nós vamos ter muita dificuldade. O desemprego, a previsão do desemprego para o final do ano é de mais de 18 milhões de pessoas, né? E fora os 40 milhões de pessoas que estão no emprego informal. Ou seja, vai ser fundamental o Estado na retomada, na saída dessa crise e na retomada do crescimento, porque senão a gente vai passar por momentos muito mais difíceis do que nós já estamos passando.
Sérgio, você comentou sobre a omissão do governo para auxiliar nesse momento, né? E além disso, é um governo atrapalhado também, né? Porque anunciou a antecipação da segunda parcela do pagamento, depois recuou. Queria saber, por parte dos funcionários da Caixa, como eles têm lidado com tudo isso? Eles têm se organizado por conta própria? Como que tem sido isso, já que não há uma orientação por parte do governo federal? A gente só associa, ou é muita incompetência, ou é má fé desse governo, né? Ou então as duas coisas juntas, né? Porque, assim, o que a gente tem visto é uma bateção de cabeça, né? Anunciaram que ia antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial, depois cancelaram, né? Para vocês terem uma ideia, e mesmo a direção da Caixa tem sido muito incompetente, tem atrapalhado demais a vida dos empregados. Os empregados estão fazendo um trabalho heróico, mas, infelizmente, a gestão da Caixa é extremamente incompetente. Para vocês terem uma ideia, a Caixa abriu alguns sábados as agências, né? E ela simplesmente não comunicou quais seriam essas agências que seriam abertas, porque não foram todas. Então, teve muitas pessoas se dirigiram às agências da Caixa e algumas estavam fechadas, né? E, para vocês terem uma ideia, esse fim de semana abriu novamente e algumas agências não abriram. A direção da Caixa queria que os empregados dessas agências que não abriram estivessem às 7 horas da manhã para dizer simplesmente para as pessoas: essa agência não vai abrir hoje, você tem que ir para outra agência. Imagine a irresponsabilidade desse ato, né? Então, os empregados da Caixa têm se organizado para fazer o melhor atendimento possível à população. Nós temos consciência do papel social que a Caixa tem, né? Queremos atender da melhor forma possível todos os clientes, toda a população que a gente sabe que está num momento muito difícil e que precisa desse auxílio, né? Mas nós temos encontrado muita dificuldade para fazer o nosso trabalho, porque falta apoio, falta estrutura, e por isso que nós defendemos desde o início a descentralização, uma campanha de esclarecimento, e também pedimos para que a Caixa adotasse o agendamento para o pagamento para evitar essas filas. Mas, infelizmente, esses 3 grandes pedidos não foram atendidos pela Caixa nem pelo governo. Bem, Sérgio, você falando, né, que falta apoio, falta estrutura, como é que está o estresse dos bancários, hein, nesse momento em que eles precisam estar também na linha de frente, né, em meio a essa pandemia? Imagine você trabalhar 12, 14 horas, né, nessa situação, atendendo, correndo o risco de pegar uma doença que você não sabe como vai ser, né? Você atendendo, no começo não tinha todas as segurança. Nós já temos notícia que temos mais de 200 empregados, né, colegas nossos infectados, com suspeita de infecção, 100 casos confirmados até o final de abril, e já temos notícia de 2 colegas nossos que morreram em consequência disso. Então, você imagine o grau de estresse que as pessoas já estão, estresse físico e estresse mental. Então, está muito difícil, todo dia a gente recebe relatos, né, porque além desse risco de pegar doença, os empregados estão sofrendo ameaças físicas, né? Nós já temos relatos de empregados que foram agredidos porque a pessoa ia lá para receber, necessitando receber esse valor, aí chega lá, não está disponível. Ele acha que a responsabilidade é do empregado da Caixa, que o empregado da Caixa que não fez, que não dá a informação direito, que não atende ele da maneira que ele quer, porque ele quer receber o dinheiro, né? Porque ele tem o direito. Só que o governo demorou tanto para dar uma explicação para ele por que ele não está, por que ele não recebeu. Então, isso gera um estresse muito grande. Então, a gente tem recebido vários relatos, vários depoimentos assim, emocionantes dos empregados, mas eles estão lá firmes e fortes, né? Mas nós precisamos fazer alguma coisa para minimizar todo esse sofrimento que os empregados e a própria população está passando nesse momento. Sérgio, agradeço demais a sua participação. Conversamos com Sérgio Takemoto, que é presidente da FENAI, a Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal, e ele relatando um pouco sobre a situação dos bancários da Caixa Econômica nesse momento. Muito obrigada, Sérgio. Eu que agradeço. Para nós é importantíssimo esse espaço que vocês estão nos dando, porque, assim, infelizmente, a grande imprensa só tem feito atacar a Caixa, atacar a empresa pública. Então, para nós é fundamental que haja esse espaço para que a gente possa levar ao lado dos trabalhadores, ao lado dos empregados da Caixa sobre o momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado a vocês.